Tô passando aqui no começo do vídeo para lembrar vocês de se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo, comentar e também compartilhar o vídeo com seus amigos. Agora bora pro vídeo. O mangá começa com o protagonista lutando contra um monstro que estava atacando ele, mas ele acaba não conseguindo terminar sua magia ofensiva e acaba morrendo. Porém, após sua morte aparece duas telas em sua frente dizendo que ele está morto e que foi game over. Então vemos o protagonista tirando um capacete VR da cabeça, assim mostrando que ele não morreu de verdade e sim que estava jogando um jogo de simulação de história VR. Após parar de jogar, ele logo começa a conversar com seu amigo sobre o jogo. E depois de um tempo de conversa vemos o protagonista usar magia de armazenamento, onde ele tira uma latinha de café para o seu amigo, onde é nos mostrado que nesse mundo as magias ofensivas não são permitidas e só magias que são usadas para seu cotidiano são permitidas. Porém, quando foi dar a lata de café para seu amigo, um vagão de carga mágica bate no andar em que ele e seu amigo estavam, assim quebrando todo o andar. O protagonista acaba morrendo soterrado pelos destroços. Porém, quando pensou que já estava morto, ele acordou em uma floresta sem entender nada. Após olhar ao redor e pensar um pouco, ele decide tentar usar a magia da terra para ver se funcionava. Enquanto estava testando sua magia para ver se funcionava, e acha um terminal mágico de informações, um item que utiliza magia para recuperar informações. Após usar o item para abrir um mapa da região, ele percebe que de alguma forma acabou reencarnando naquele mundo. Enquanto olhava o mapa, ele vê uma marca de caveira e ao clicar nela e ver que são feras mágicas, ele fica surpreso porque em seu mundo as feras mágicas foram extintas. Após perceber o perigo, ele pergunta ao terminal mágico se tem alguma forma de ele sobreviver. Então o terminal mágico lhe mostra magia ofensiva. Porém, quando ele estava olhando o círculo mágico, o terminal para de funcionar. Então ele decide treinar o que lembrava dos círculos mágicos, mas quando estava para começar, ele escuta alguém pedindo socorro. Vemos o protagonista em seu trabalho mexendo no computador, quando um colega de trabalho chega perto e pergunta se ele pode cobrir seu horário, pois ele ia em uma festa. O protagonista aceita. Então, depois de mais um dia difícil de trabalho, ele chega em casa, mas quando ele abre a porta para entrar em casa, ele sente uma dor no peito e cai no chão desmaiado. Quando o protagonista abre os olhos, ele se vê em um lugar estranho. Uma moça está olhando para ele. Então o protagonista deduz que está em um hospital. Esta moça é uma enfermeira. Mas enquanto estava preso em seus pensamentos, ele vê mais uma mulher chegando com uma roupa de empregada segurando uma bandeja. Quando ela chega perto, ele consegue ver seu reflexo na bandeja e percebe que se tornou um bebê. Agora, 3 anos depois, podemos ver o protagonista sentado estudando mais sobre esse mundo em que ele foi reencarnado. O lugar em que ele nasceu se chama Império Somerfort, que comanda o continente Somerfort, além de que as pessoas nesse mundo nascem podendo usar magia. Quando terminou seus estudos, o protagonista foi para o local de treinamento dos soldados para ver eles treinando e testar sua habilidade que ele ganhou quando reencarnou. Após ver um soldado treinando com uma lança, ele ativa sua habilidade que lhe permite ver os status das pessoas e suas aptidões. Então, vendo que o soldado tinha aptidão para arco, o protagonista pede para o soldado atirar uma vez com o arco. Mesmo relutante por nunca ter atirado com um arco antes, o soldado aceita. Para sua surpresa, ele acerta em cheio. Após isso, vemos o protagonista jantando junto de seu pai, que lhe diz que ele um dia herdará todo o território que a família controla, e que sua capacidade de discernir a capacidade de alguém é uma boa habilidade para um senhor. Após a janta, o protagonista decide continuar seus estudos sobre o país para que quando ele herdar o território da família ele esteja pronto. Esse mangá começa nos mostrando uma mulher conversando com algumas pessoas de sua guilda sobre um assassino chamado Raid que era muito perigoso e que eles deviam ter cautela. Porém, quando conversavam, eles são atacados por animais de ferro que explodem. Mesmo sendo pegos de surpresa, eles conseguem se defender, mas a mulher quase morre ao ser acertada. Porém, ela tinha um artefato mágico que a salvou, então ela, já recuperada, tenta reorganizar seu pessoal, mas quando ia fazer isso, o chão debaixo deles acaba explodindo, os matando. Depois disso, nós é mostrado o protagonista, o assassino Raid, o qual matou aquela guilda inteira. Enquanto o protagonista estava sentado, recebe um novo e-mail no qual era seu pagamento pela missão. Então vemos ele sentado na frente do computador que está jogando o jogo virtual Life Online, onde ele escolheu a profissão produção e se tornou um assassino numa realidade virtual. Porém, a morte nesse jogo é tratada de forma mais rigorosa, pois quando o jogador morre, ele tem seu nível diminui até o nível 1 e não poderá logar por 3 dias. Enquanto andava pela cidade, ele recebe um e-mail de uma pessoa que se chama Deus Amises, que lhe pede para matar um deus que veio de outro mundo.
Após aceitar a missão, o protagonista é teletransportado pela deusa para outro mundo sem seus itens. Mas ele aparece em uma floresta, então ele começa a olhar em volta e percebe, e está muito realista para ser um jogo, então ele chega à conclusão que realmente foi para outro mundo. Depois de olhar um pouco em volta, ele ouve a deusa falando com ele, pedindo desculpas por falhar em o teletransportar para o destino certo, pois está muito fraca. Percebendo a situação da deusa, o protagonista pergunta o que ela quis dizer com não ser poderosa o suficiente. Então a deusa explica que os poderes dos deuses vêm da fé de seus seguidores neles e que sem eles ficam mais fracos, e por causa disso o deus maligno matou todos os outros deuses menos ela. Após a longa explicação, a deusa diz que a sua conexão com aquele mundo está no limite por causa que seu poder está fraco. Então ela corta a ligação com o mundo, deixando o protagonista para sobreviver sozinho na floresta. Então a primeira coisa que ele fez foi testar para ver se suas habilidades estavam funcionando, e depois de confirmar que elas estavam e que podia usar sua habilidade de produção, ele fica mais confiante que conseguirá sobreviver. Vemos nosso protagonista uma criança, porém ele não é uma criança normal e sim um assalariado de 35 anos que acabou reencarnando neste mundo. Ele então vai conversar com sua mãe para ver se tem algo em que ele pode ajudar, mas ela diz que não e o manda brincar. Assim ele se afasta e invoca um livro mágico que pode invocar criaturas usando magia ou aumentar seus status usando as bênçãos das criaturas. Enquanto usava seu livro, ele vê Crena, sua parceira de treinamento, vindo em sua direção. Então eles decidem treinar, porém ele acaba perdendo, pois ela era bem mais forte que ele porque ela tinha o talento espadachim santo. Depois do treino eles vão à cidade porque os cavaleiros irão ver a Crena, espadachim santa. Porém quando os cavaleiros chegam, o líder deles propôs um duelo com Crena para ver se ela é mesmo a espadachim santa. Então, após ver a Crena passar no duelo, e a ver conversar com o capitão dos cavaleiros, o protagonista percebe ao olhar os status deles que Crena é a única com 3 estrelas, sendo que nem o capitão tem 3 estrelas. E assim ele acaba percebendo que é o único que vive no Hell Mode naquele mundo e por isso é mais difícil ele subir de nível. Agora com 6 anos vemos o protagonista treinando sua skill de lançamento, que alcançou o nível 3. Depois do treino ele vai comer com sua mãe e enquanto conversavam eles percebem umas pessoas chegando carregando alguém. Ao ver mais de perto ele percebe que é seu pai todo machucado. Após cuidar de seu pai e esperar ele melhorar, o protagonista decide fazer todo trabalho que seu pai fazia antes de se machucar para ajudar sua família. Quando ele estava indo atrás de carne de pássaro para sua família, ele percebe que nenhum pássaro está aparecendo. Então quando ele menos esperava, um pássaro gigante aparece e ele decide lutar. Usa a skill lançamento jogando uma pedra no pássaro, que fica atordoado. Vendo que não foi o suficiente, ele invoca criaturas para o ajudar. Então depois de uma luta difícil, ele consegue matar o pássaro e upar para o nível 2. Olha eu aqui de novo. Deixa o like, se inscreva e me siga no Instagram que está na descrição do vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.